capítulo 7. Dos versos 1 até o 12. Vamos ler todos juntos? Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade neste dia de estarmos reunidos aqui em estudo bíblico na igreja, ó Pai. Confirma as nossas orações e que o Teu Santo Espírito, ó Pai, use-nos como instrumento nesta noite. Dê-nos facilidade para transmitirmos a Tua palavra, ó Pai, e a mesma facilidade tenhamos para compreendê-la, guardá-la, aprendendo e crescendo no conhecimento cada vez mais, ó Pai. Abençoa cada irmão presente, cada ouvinte desta live, a nossa igreja, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, obviamente, traz a nós inúmeros ensinamentos, riquíssimos em detalhes. E eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite, considerando que é um estudo bíblico, a respeito de 3 assuntos. Quem foi o profeta Samuel, a arca da aliança e a pedra chamada Ebenezer. Obviamente, por ser um estudo, nós podemos aumentar, o número de perguntas e respostas. Mas, tomando por base já o primeiro ponto, quem foi Samuel? A Bíblia mostra-nos que ele foi um dos maiores líderes do povo de Israel.
E sendo um estudo para que nós aprendamos ainda com mais riqueza de detalhes, ele foi o último e o mais importante dos juízes. Além de ele ser o último e o mais importante dos juízes, ele também foi o primeiro profeta. E esse profeta, o profeta Samuel, é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história de Samuel mostra-nos que ele era uma pessoa proeminente desde os tempos de Moisés. E é interessante que, se nós observarmos e buscarmos o significado do nome de Samuel, ele é incerto. Vários intérpretes, estudiosos, teólogos, dizem que pode ser o ouvido de Deus, aquele que provém de Deus, o prometido de Deus, ou aquele que foi dado por Deus. Portanto, ainda que esses intérpretes e estudiosos citem essa nomenclatura para o nome de Samuel, isso ainda é inconclusivo. E, como estudo bíblico e como história, Samuel era filho de Eucana e de Ana. Sabemos, pelo relato bíblico, que Eucana era um homem piedoso ali da região de Efraim, vinha da linhagem levítica. Enquanto isso, Ana, sua mãe, por longo tempo permaneceu estéril. E essa condição lhe entristecia muito. Por não poder gerar filhos, ela era provocada por Penina, a outra esposa de Eucana. Ela tinha o costume de todos os anos ir até Siló para adorar, para sacrificar a Deus no tabernáculo. E em uma dessas ocasiões ela rogou a Deus para que Deus lhe desse um filho. E ela prometeu que, se Deus lhe desse um filho, ela o entregaria ao Senhor para ser um nazireu de Deus. Deus ouviu a súplica, Deus ouviu a oração de Ana, e lhe deu um filho, e depois lhe deu ainda mais 5 filhos. E então nasceu Samuel, num dos períodos mais turbulentos da história do povo israelita, onde o povo vivia debaixo de uma opressão diante de seus inimigos, muito especialmente os filisteus, e a nação também encontrava-se num declínio espiritual terrível. E então nós vemos o profeta Samuel como o juiz de Israel, depois vemos o profeta Samuel em relação à monarquia em Israel, juntamente a Saul, juntamente a Davi. Vemos o relato bíblico até a sua morte, mas vamos nos deter aqui até o ponto ao qual nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 7 até o verso 12. Então nós podemos observar que depois que Ana cumpriu seu voto, desde sua infância Samuel serviu no tabernáculo e aos cuidados de um sacerdote chamado Eli. Desde menino ele já usava uma estola sacerdotal. E é interessante, queridos, que a Bíblia relata um episódio onde Deus manifestou-se a Samuel ainda muito jovem, quando ele estava na casa de Eli. Quando Deus falou Samuel, Samuel, ele pensou que era Samuel falando. Depois Deus falou novamente e Samuel pensou que era Eli falando. E então, numa terceira vez, Eli então entendeu que era o Senhor que estava falando. E pela 4ª vez, quando então Eli falou: olha, quando o Senhor te chamar, diga: o teu servo te ouve. Então podemos observar que Samuel crescia e era evidente que Deus estava com ele, Deus era com ele. E o povo também entendeu isso, considerando que ele havia sido comissionado pelo Senhor a ser um profeta, o profeta de Deus. Portanto, ele também, nessa visão, nesse sonho que ele teve, Deus havia falado a Samuel a respeito da casa de Eli, que ela seria entregue à destruição, e o povo e a arca da aliança seriam entregues aos filisteus. Queridos, houve um intervalo de tempo, e então
aparece novamente Samuel conclamando o povo ao arrependimento e a uma verdadeira adoração a Deus, abolindo a idolatria. Samuel foi usado por Deus para conduzir o povo nesse episódio do texto que nós lemos lá em Mispa, nessa vitória contra os filisteus. Mas nós podemos observar que um pouco antes, no capítulo 6, no capítulo 5 e 4, nós podemos observar todo o relato do acontecido ali, que culminou no capítulo 7, nessa vitória sobre os filisteus, e nós falaremos um pouco mais adiante. Nesse livro também nós vemos a figura da Arca da Aliança. E o que era a Arca da Aliança? Qual o seu significado? A Arca da Aliança era a principal representação da presença de Deus no meio do povo. E é interessante que a Arca da Aliança era um baú retangular, feito de madeira cipreste e revestido de ouro por dentro e por fora. Os irmãos lembram o que era guardado dentro da Arca da Aliança? Pastor, pode falar, pastor. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. E interessante que dentro dessa arca que estava guardado, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná também, nós observamos que ali havia algumas argolas na parte inferior, que era colocado ali um varão para que a arca fosse transportada. Sobre a arca existia uma tampa, o nome dessa tampa era propiciatório. Tudo de ouro revestido de ouro. Sobre essa tampa do propiciatório, 2 querubins, também de ouro, colocados de frente um ao outro, com as asas estendidas. E era nessa tampa, no propiciatório, que o sacerdote derramava o sangue dos animais para propiciar a ira de Deus sobre o pecado do povo. Por isso o nome daquela tampa ser propiciatório, o nome da tampa da arca, construída por Bezalel, sobre os indicativos e os indicadores de Deus, de como fazê-lo no modelo dado por Deus, já a Moisés. O Êxodo 25 trata de detalhes a respeito da Arca da Aliança. Mas qual era o seu significado mesmo? A arca é citada no Antigo Testamento por cerca de 200 vezes, com designações diferentes, servindo de algumas funções também diferentes ao longo do tempo. Mas sem dúvida nenhuma, dentre todas as funções, 2 delas chamam-nos a atenção. A arca era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E a arca também serviu como local para armazenar aquilo que o pastor acabou de dizer, as tábuas da lei, Por isso que vem o nome também Arca da Aliança como Arca do Testemunho. E também guardava o vaso de maná e a vara de Arão. Essa arca também serviu de guia para o povo de Israel no deserto, bem também como uma garantia de guerra, tendo em vista a ênfase na história das conquistas, muito especialmente na conquista de Jericó. Porém, num determinado ponto, no tempo dos juízes já, a arca foi levada para Silo, ou Siló, depois de ter passado por Gilgal e Betel. Ela permaneceu ali até que fosse capturada pelos filisteus. Em 1 Samuel, capítulo 4, verso 11, nós temos a descrição dessa captura, num campo chamado Ebenezer. Naquela ocasião, ocorreu um terrível pesar sobre os israelitas.
ali eles foram derrotados. E se nós observarmos conforme o relato bíblico, nesse capítulo 4, quando a palavra de Samuel veio a todo Israel, Israel saiu à luta contra os filisteus, acampou junto ao campo chamado Ebenezer. Os filisteus se acamparam junto a Afeca, colocaram-se em ordem de batalha, os filisteus, e saíram de encontro a Israel. Travou-se uma grande peleja, uma grande batalha, e o que ocorreu, queridos? Israel fora derrotado pelos filisteus. E neste campo aberto, nesta peleja, nesta batalha, cerca de 4.000 homens foram derrotados ali no campo de Ebenezer. E o povo, voltando ao arraial, disseram aos anciãos: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Por quê? Façamos então algo, tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que quando ela estiver no meio de nós, ela nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandaram vir a arca, trouxeram a arca do Senhor, e junto os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Sucedeu que a arca veio então, eles tinham acabado de serem derrotados, 4.000 homens mortos, trouxeram a arca, e então, quando a arca chegou, o grande acampamento ali, o arraial todo, ressoou num grande bramido. E então os filisteus, ouvindo aquele bramido, disseram: o que é esta voz de júbilo? O que é isto? Souberam que era a arca da aliança que estava no meio do arraial. E disseram: ai de nós, quem nos livrará das mãos de seus deuses? Vejam bem, de seus deuses, não do seu Deus. E disseram entre si: sejamos fortes, pelejemos, senão nós seremos escravos dos israelitas. Então houve uma nova batalha. Israel agora venceu? Não, Israel foi derrotado novamente. Cada um fugiu para a sua tenda, e foi grande a derrota. Nesse dia foram mortos 30.000 homens de pé, diz o texto. E o que aconteceu ainda mais? A arca da aliança fora tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Ué, mas a arca da aliança não estava no meio do povo? Eles tinham uma convicção de que a arca da aliança, se estivesse em meio a eles, ela seria a garantia da conquista da vitória. Mas não foi isso que aconteceu. E então alguém saiu das fileiras e correu e entrou na cidade e contou tudo o que tinha acontecido, e aquela cidade também alvoroçou-se numa gritaria também. E então Eli ouviu o pai de Hofni e Finéias, o sacerdote que por 40 anos julgou a Israel, e ele falou: o que aconteceu, meu jovem? E então ele, já do alto dos seus 98 anos, já cego, ouvindo as notícias do que tinha acontecido, aquele grande morticínio entre o povo, da fuga de Israel diante dos filisteus, da morte dos seus 2 filhos, e também do fato de que a arca havia sido tomada. Quando soube disso, e o texto fala quando ele soube da arca, haja visto que Eli passava a mão na cabeça de seus filhos. Mas nesse momento aqui, quando ele soube da arca, ele caiu da cadeira para trás, bateu a cabeça, não, talvez bateu a cabeça, mas o texto diz que ele quebrou o pescoço e morreu. Sua nora, mulher de Finéias, grávida, já estando em período de parto avançado, já próximo ao parto, ao ouvir que Eli, seu sogro, havia morrido, seu marido também havia morrido, e que a arca também tinha sido tomada, deu à luz, nasceu um menino, e ela pôs o nome de Icabô, que significa: foi-se a glória de Israel, porque a arca foi tomada. A arca foi levada já no capítulo 5 para a casa de Dagon. Os filisteus tomaram a arca e levaram de Ebenezer, nesse campo, até Asdod. Colocaram na casa de Dagon, um deus dele, uma divindade daquele povo. E eles, levantando-se de madrugada, porém, quando foram ver no dia seguinte, aquela estátua de Dagon, ela tinha
caído, estava com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Levantaram aquela estátua, colocaram-na de volta no lugar. E no dia seguinte, novamente de madrugada, eis que Dagon estava caído agora de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as 2 mãos cortadas sobre o limiar. Apenas o tronco. A mão do Senhor castigou duramente os habitantes de Asdod, todos eles. Assolou e feriu-os com tumores em todo o seu território. E aqueles homens, vendo o que isso acontecera, disseram: opa, é a arca do Senhor, é o Deus dos israelitas, é o Deus de Israel, que está pondo sua mão dura sobre nós, sobre o nosso Deus Dagon. Reuniu os seus principais príncipes ali dos filisteus, e disseram: o que nós faremos com essa arca agora? Responderam: tira-la daqui, leve até Gate. E então fizeram isso, levaram até Gate. Chegaram até lá, e Deus também foi contra aquela cidade, e da mesma forma, com grande terror, feriu aqueles homens, desde o menor até o maior, com tumores também. E então eles disseram: aqui também não, a mão do Deus de Israel pesa sobre nós, levem a Ecrom. Aconteceu a mesma coisa. E eles exclamaram então: aqui não, transporte essa arca daqui, do Deus de Israel, antes que ela nos matem, tanto a nós e quanto a todo o nosso povo. E então eles resolveram devolver a arca. Enviaram mensageiros, congregaram-se todos os príncipes dos filisteus e disseram: vamos devolver a arca do Deus de Israel, para que ela torne ao seu lugar, para que não morramos, nem a nós e nem a nosso povo. Havia terror de morte naquela cidade. A mão de Deus estava castigando duramente ali. Os homens morriam atingidos pelos tumores, e um grande clangor e clamor daquela cidade subiu até o céu. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor até Abinadab, já no início do texto que nós lemos, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que pudesse guardar a arca do Senhor. E a arca ficou lá guardada por muitos dias, chegando a 20 anos, e a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então, o texto que nós lemos: falou Samuel à casa de Israel: olha, se é de todo o vosso coração, voltem para o Senhor. Tire dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Preparai o coração ao Senhor. Sirvam somente a Ele. Então os livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram ao Senhor. E então, depois de congregarem todo o povo e de orarem ao Senhor, fizeram um sacrifício ali e reconheceram: pecamos contra o Senhor. Samuel jejuou junto aos filhos de Israel em Mispa. E então, olha que interessante, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados. Subiram os príncipes dos filisteus e acharam que eles estavam reunindo-se para a guerra, para a batalha, e então vieram contra os israelitas, os quais ficaram com medo. Mas esse medo havia atingido antes os filisteus. E então os filhos de Israel disseram a Samuel: Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Samuel então ali tomou um cordeiro, matou, o sacrificou em holocausto ao Senhor. Então podemos observar aqui que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, o que aconteceu? Chegou o exército dos filisteus para guerrear contra os israelitas. Lembrem-se, 2 capítulos atrás, num deles 4.000 homens, no outro episódio 30.000 homens morreram, perderam a batalha. Na primeira batalha a arca não estava com eles, na segunda batalha a arca estava com eles. Nesse momento a arca também estava na casa de Eleazar, de Abinadab,
onde seu filho havia sido consagrado para tomar conta da arca. Então, Deus trovejou naquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, os quais ficaram aterrados de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E saíram os filhos de Israel contra os filisteus e os perseguiram e os derrotaram até um local chamado Bet-car. Então ali Samuel erigiu uma pedra entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E o que significa Ebenezer? Bem, queridos, podemos observar aqui algum ponto interessante. Nós vimos no texto aqui que Ebenezer era um campo onde eles foram derrotados, e aqui nós vemos que Ebenezer era uma pedra chamada pedra de ajuda, e esse nome ele é mencionado na Bíblia apenas aqui, mas entre os cristãos ele é muito citada, Ebenezer. Mas é algo interessante nesse contexto, porque muitas pessoas confundem o significado da palavra Ebenezer. Ela diz que é uma pedra de ajuda ou pedra de socorro, mas muitas vezes as pessoas dizem que Ebenezer é até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, Ebenezer significa pedra de ajuda. E então, vamos entender um pouco aí o significado dessa palavra. No texto que nós já lemos, mostra-nos que ao dividirmos aqui esses capítulos, Israel fora derrotado e perdeu a arca, no capítulo 4, ficando ela no capítulo 5 de posse dos filisteus, e já no capítulo 6 os filisteus devolveram a arca, e no capítulo 7, o texto que nós lemos, Samuel conduziu o povo à vitória sobre os filisteus. E então, Ebenezer, o nome do local em que Israel acampou para a batalha contra os filisteus, e onde ocorreu a dupla derrota frente a esse povo, e onde também foi o local onde os filhos de Eli, Hofni e Finéias foram mortos, onde o povo, que nós já dissemos, fora derrotado duas vezes, uma morreu 4.000 pessoas, outra 30.000 pessoas, soldados, né? E a arca da aliança foi tomada. Podemos observar que nessa derrota aqui, nessa dupla derrota, iniciou ali um período de domínio filisteu, que durou aquele período de 20 anos. Eles estavam subjugados sobre o poderio dos filisteus. E um dos motivos, se não o maior motivo, para a derrota era a desobediência do povo de Israel perante Deus, e também a idolatria reinante naquele povo. Foram duramente castigados. E então, nós podemos observar que no capítulo 7, houve um momento totalmente diferente. Liderado por Samuel, o povo ali agora saiu vitorioso contra os filisteus, ficando claro que a liderança exercida por Samuel era aprovada por Deus. Mas também os israelitas tinham se arrependido dos seus pecados, livraram-se de toda a idolatria a qual eles estavam vivendo. E então nós podemos observar que Samuel havia sacrificado em holocausto, e naquele momento que ele sacrificava, como já dissemos anteriormente, foi quando os filisteus chegaram. Livramento através de um sacrifício oferecido ali. E ainda muitos procuram entender onde é a localização exata de Ebenezer. E então alguns estudiosos consideram que o local citado nos capítulos 4 e 5 não deve ser confundido com o local ali perto de Mispa, onde Samuel colocou a pedra e a chamou de Ebenezer. Mispa e Sem, foi um local entre Mispa e Sem ali, como diz o versículo 12 do capítulo 7. Mas, independentemente disso, da forma pela qual é estabelecido, se realmente era ainda Ebenezer que eles estavam,
ou se entre Mispa e Sem não era Ebenezer, e sim Ebenezer foi o nome da pedra, podemos observar que nada disso interfere no significado daquilo que ocorreu ali, a ação divina em prol ao povo israelita, a vitória dada por Deus àquele povo. Após a vitória, foi então que Samuel fez aquele memorial. Comemoraram a vitória concedida por Deus. Recordava também a terrível derrota antes sofrida pelo povo, mas recordava também o comportamento errado do povo, a idolatria do povo. E então, ao colocar aquela pedra ali, Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é um termo usado e utilizado como um jogo de palavras para se referir à ajuda divina em meio às batalhas. Mas também não cessava ali a ajuda de Deus. Até aqui, porque foi o que ocorreu naquele ponto ali, mas é até aqui, até ali, até acolá, onde for necessário. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E então nós podemos observar, queridos, que, como dissemos anteriormente, que Samuel é o último dos juízes a julgar a Israel. E se nós observarmos no livro dos juízes, algo interessante chama-nos a atenção. Nós estamos falando de 1 Samuel. Há ali ciclos que se repetem. A história dos juízes, ela é contada numa série de ciclos repetitivos. Como assim? O pecado seguido de juízo, o juízo seguido de arrependimento, o arrependimento seguido de livramento, o livramento seguido por um período de paz. Porém, quando havia a morte do juiz, o povo voltava ao pecado e o ciclo começava novamente. E então nós podemos observar que isso ocorreu aqui, em 1 Samuel, dos capítulos 4 até o 7. O mesmo padrão lá dos livros dos juízes, considerando que Samuel era juiz também sobre o povo aqui. O pecado levou o povo ao juízo. Então o povo se arrependeu, e então Deus, tendo levantado Samuel como juiz, e o povo, nesse momento aqui, tendo uma volta sincera para o Senhor, houve vitória. Houve vitória. Queridos, é um estudo bíblico, e então, até aqui, alguma coisa chamou a atenção, ou veio algo em mente dos irmãos que também queiram contribuir e colaborar? Para que nós concluamos, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o caminho ao Senhor e servi só a Ele. Algumas aplicações para nós. Sim. Sem dúvida, e os filisteus reconheceram, né? É a mão de Deus pesando sobre nós, né? E é interessante que nesse mesmo estudo, o qual eu não havia observado aqui para trazer aos irmãos, mas lembrei diante da fala do nosso irmão pastor, levantaram-se já estudiosos para tentarem descobrir onde está a arca, né? E não encontraram a arca, né? E um dos estudiosos, ele diz que, primeiro que é bíblico, né, que já havia dito que elas não seria mesmo encontrada, ela seria destruída. Mas um dos motivos dessa destruição é para mostrar que realmente ela não era amuleto,
senão ia tornar um objeto idolátrico, senão um objeto idolátrico, o maior objeto de idolatria. Imagine se houvesse a arca até os dias de hoje, considerando nós aqui no Brasil, algumas religiões, ainda hoje, fazendo da arca como amuleto. Nós vemos chaveiro de amuleto, até mesmo a arca dentro do próprio templo da igreja, dando um significado à arca que ela não tem, mudando o real significado da arca. Então, muito bem colocado pelo pastor. O povo foi chamado ao arrependimento. Eu e vocês também somos chamados ao arrependimento dos nossos pecados. Enquanto Samuel conclamou ao povo ao arrependimento, nós somos conclamados pela palavra ao arrependimento. Samuel exigiu que todos do povo deitassem fora seus ídolos. E então nós podemos observar que a idolatria, queridos, perante o povo de Israel era um pecado recorrente. E quando nós falamos de idolatria, é tudo aquilo que está agasalhado em nosso coração, altares que nós levantamos em nosso coração, coisas, situações, pessoas que nós colocamos em nosso coração no lugar de Deus, passa a ser um ídolo. E então nós temos que deitar fora tudo isso. Assim como o povo de Israel cometia esse pecado recorrente sempre na sua história, nós também temos que ver a nossa história. Será que nós não estamos guardando, idolatrando ou sendo recorrentes a esse pecado da idolatria? Também o povo tinha que ter um coração preparado e servir somente ao Senhor. Eu e vocês estamos ou temos o nosso coração preparado para que sirvamos tão somente ao Senhor? E se nós observarmos que ainda temos ídolos em nosso coração, ou que o nosso coração, por algum motivo, está despreparado, temos que ter a consciência dos nossos pecados e devemos confessá-lo. Assim como o povo disse, pecamos contra o Senhor, nós devemos dizer também, Senhor, nós temos pecado contra Ti. Devemos confessar os nossos pecados, arrepender dos nossos pecados. Podemos observar também que a oração é uma oração respondida pelo Senhor, quando Ele aceita o sacrifício de holocausto, assim como Deus aceitou o holocausto feito por Samuel, que sacrificou. Deus ouviu a oração de Samuel, respondeu. Deus sempre ouve as orações e não rejeita um coração quebrantado. Quando nós oferecemos tudo em sacrifício ao nosso Deus, com o coração sincero, arrependido, deitando fora toda a sujeira idolátrica do nosso coração, quando nós nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós. E então, assim como houve aqui também na história do povo de Israel uma vitória, e nós podemos observar que foi uma vitória retumbante, não pelos braços do povo, não pela força do exército israelita, não porque Samuel era o líder e o profeta daquele povo, não, foi pela intervenção do Senhor. Portanto, a nossa vitória não depende de nós, ela é pura e exclusiva de Deus. Foi Deus quem trovejou contra aquele povo naquele momento, com um grande estampido, diz o texto. E eu fico pensando no estrondo que foi, porque o texto diz que eles ficaram estarrecidos de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Foi uma vitória parcial? Não, foi uma vitória total, esmagadora e completa. Podemos observar que a ação de Deus é uma ação poderosa, uma ação miraculosa, uma ação em prol ao seu povo. Portanto, nesse texto aqui, neste estudo, nós podemos observar todas essas aplicações para as nossas vidas.
O texto é muito rico em detalhes, obviamente que jamais esgotaríamos, e então nós trouxemos nesta noite esse estudo dentro deste contexto. Chegamos ao final, né, do estudo, e mais uma vez pergunto aos irmãos se alguma coisa também chamou a atenção mais uma vez, e alguma contribuição também dentro do contexto do estudo. Bem, queridos, como dissemos, estamos chegando ao final.